Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta solenidade do Natal do Senhor, nesta missa do dia, a primeira leitura é tirada do profeta Isaías, que canta como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. É um mensageiro que traz uma boa nova, é um evangelizador. Está anunciando a paz e a salvação que vem de Deus. Deus vem para onde? Ele vem para a cidade de Jerusalém, ou Sião. Por que ele vem? Porque ele havia saído. Por que havia saído? Por causa dos pecados daquela cidade. Mas agora ele retorna. Ele retorna para consolar o seu povo. O Senhor resgatou Jerusalém. Resgatar é comprar um escravo ou comprar um cativo que havia sido aprisionado, escravizado. Jerusalém foi comprada, foi resgatada e agora todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus, porque o Senhor desdobrou seu santo braço aos olhos de todas as nações. E as ruínas de Jerusalém são chamadas a se alegrar, porque essas ruínas não permanecerão ruínas. Em cima delas será reconstruída a cidade. É uma profecia sobre a reconstrução de Jerusalém e sobre a alegria do retorno à pátria depois de tantos anos de exílio na Babilônia. Mas esta alegria só é completa em Cristo. E esta Jerusalém, no seu sentido pleno, é a igreja. Na igreja o Senhor habita, o Senhor vem morar, o Senhor vem manifestar o seu poder, o Senhor nos vem dar a paz e a salvação. Mas quem salva, salva de alguma coisa. Salvar de quê? Jesus é um nome que significa Salvador. Este nome foi anunciado tanto a Maria quanto a José, mas só a São José é que foi dado o significado. Ele salvará o povo de seus pecados. Portanto, se perguntarmos no catecismo de que Jesus veio nos salvar, a resposta é: ele veio nos salvar dos nossos pecados. E o pecado é a raiz de todos os males. Se você tirar o pecado do mundo, todos os outros males parecem brincadeira. Se você restituir ao homem a graça que ele havia perdido pelo pecado original, com a graça Deus lhe dará todos os outros bens por acréscimo. Portanto, se quisermos libertar a nós mesmos e aos outros, comecemos esta libertação pelo pecado, porque este foi o ofício de Jesus: salvar-nos do pecado, libertar-nos do pecado. E quem comete pecado é escravo do pecado. E Jesus, que é livre, veio nos tornar livres. A segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus, do iniciozinho desta carta. Esta carta, ao contrário das outras atribuídas a São Paulo, não traz o nome do apóstolo Paulo no início. E começa já entrando direto no assunto, dizendo: muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho. O Filho veio para revelar o Pai, para falar aquilo que o Pai quer que ele fale, para dizer quem é o Pai. Este Filho foi constituído por Deus herdeiro de todas as coisas, e é por ele que Deus criou o universo. Este Filho é o brilho, é o esplendor da glória do Pai. Ele é a expressão do seu ser. Este Filho é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Este Filho foi gerado pelo Pai antes de todos os séculos. O Pai gerou o Filho pelo conhecimento que ele tem de si mesmo. Ao conhecer a si próprio, o Pai forma uma imagem de si, forma uma ideia. Esta ideia que o Pai faz de si mesmo é uma segunda pessoa em Deus, um segundo eu, que é Deus como Pai. Ele é chamado de Filho porque ele é gerado, ao passo que a primeira pessoa é chamada de Pai porque ela gera.
E assim entramos no mistério da Santíssima Trindade. Temos ainda uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que não é gerada. Se fosse gerada, seria chamada também de filho, mas o Espírito Santo não é filho. Ela procede do Pai e do Filho, e não procede do Pai e do Filho por via do conhecimento, mas por via do amor. O Pai ama o Filho ama o Pai, e do amor de ambos procede a pessoa amor, que é o Espírito Santo. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Jesus é isso tudo. Ele é poderoso, é majestoso, ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas depois que ele se fez homem, o que é que ele veio fazer? Ele fez a purificação dos pecados. E depois de ter nos purificado dos pecados pelo sacrifício redentor na cruz, ele subiu aos céus e assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. E foi colocado tão acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. Jesus é o Filho. Os anjos são criaturas de Deus, criaturas excelentes, nobres, mas Jesus é o Filho único de Deus, da mesma substância do Pai, eterno com o Pai. Portanto, ele é muito maior do que os anjos, e os anjos todos devem adorá-lo. Aparece, portanto, aqui no início da carta aos Hebreus, Jesus Cristo como a expressão do Pai e como o revelador do Pai a nós. Não só ele veio revelar-nos quem é o Pai, mas também veio nos reconciliar com o Pai pela purificação de nossos pecados, porque ele é Jesus, o Salvador. O Evangelho traz hoje o primeiro capítulo de São João, conhecido como prólogo, que começa com aquelas célebres palavras: no princípio era o Verbo. Verbo ou palavra é a designação do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele também é chamado de sabedoria de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo, que estava em Deus, foi enviado até nós e se fez carne, assumiu a nossa natureza humana, armou a sua tenda entre nós, foi concebido pela Virgem Maria por obra do Espírito Santo e nasceu. E hoje celebramos o mistério do Natal, do nascimento do Senhor. Nasceu para quê? Para revelar o Pai. Nasceu para quê? Para que nós que cremos nele nos tornemos filhos de Deus. Mas o Filho de Deus não é um só. Filho por natureza é um só, que é Jesus. Assim como filho de gente é gente, filho de peixe é peixe, filho de Deus é Deus. Filho natural, Deus só tem um, que é Jesus, que é Deus como ele. Nós, porém, nos tornamos filhos de Deus por adoção, filhos adotivos, mas verdadeiros. O Filho de Deus se fez homem e veio até nós para deixar de ser único e se tornar o primogênito de uma multidão de irmãos. A todos os que crerem nele, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E esta filiação divina nós obtemos no batismo. O batismo nos torna filhos de Deus, porque nos dá a graça, que é a vida de Deus em nós, tirando de nossa alma o pecado, inclusive o pecado original, que nós havíamos herdado de nossos primeiros pais. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Se Adão perdeu a graça pelo pecado, Cristo, novo Adão, nos dá a graça em superabundância. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei nos foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram através de Jesus Cristo. A lei indica e manda. O caminho é este, segui-o. Mas isso é pouco para quem não tem forças para caminhar, para quem cai. A graça é mais do que a lei. A graça não apenas indica o caminho, mas ela nos empurra, ela nos sustenta nesse caminho. A graça é um auxílio interno que Deus nos dá quando passa a viver em nós, para que assim possamos com facilidade cumprir a sua vontade. A graça nos veio por Jesus Cristo.
A verdade nos veio por Jesus Cristo. O Antigo Testamento falava da verdade, mas era uma verdade parcial. A verdade completa, a revelação do mistério da Santíssima Trindade, nos veio por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer a Deus. Aqui está o prólogo de São João, falando sobre Jesus, a sabedoria eterna, a palavra, o Verbo, que se fez carne, cumpriu a sua missão e voltou para junto do Pai. Quando uma criança nasce, aquilo que nós mais queremos ver é o rosto dela. Por ultrassom você pode ver alguma coisa semelhante a um vulto no rosto, mas você só vai ver perfeitamente quando a criança nascer. O nascimento, assim, é a revelação da criança. A criança já existia, a criança já estava viva, a criança já era filha, mas estava dentro do ventre materno. Quando ela sai, a família inteira pode apanhá-la nos braços, pode gozar da sua presença. Assim é o Natal do Senhor. Jesus já estava no mundo quando havia sido concebido pela Virgem Maria. Jesus já era filho dela. Jesus estava vivo, mas não estava visível. O Natal é a festa desta visibilidade do Filho. Maria Santíssima dá a luz. Dá a luz quer dizer entregar. Entrega seu Filho a nós para que nós possamos também segurá-lo nos braços. Não tendo lugar onde colocá-lo, ela o coloca numa manjedoura e adora-o. Depois vêm os pastores para adorá-lo, guiados pelo anúncio do anjo. Bem depois vêm os magos, guiados por uma estrela, para trazerem presentes a ele, incenso, ouro e mirra. Mas agora se revelou. Quem é Jesus? Quem é o Messias? Pensavam que ele viria nas nuvens do céu. Pensavam que ele chegaria à terra majestoso. Que decepção! Ele vem como um menino. Ele assume a nossa natureza frágil, dependente em tudo de nós. Por que ele se fez tão pequeno? Para valorizar a nossa pequenez e para dizer que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Não são os prepotentes nem os arrogantes que alcançam o reino dos céus, mas são as crianças e aqueles que se assemelham a elas. Reconhecendo que nós não somos dignos dessa salvação, de que Jesus não fez isso por justiça, mas por misericórdia, agradeçamos a Ele. Demos graças. Obrigado, Senhor, por ter se feito um de nós. Obrigado por ter nascido da Virgem Maria. Obrigado por ter feito de toda a sua vida, e não só da sua crucifixão, um ato redentor. O Senhor já nos estava redimindo em cada ação que praticava, por exemplo, na carpintaria de Nazaré. E ensina-nos a sermos gratos a tão grande dom. Se o Senhor se fez um de nós, para que nós nos tornássemos como Deus, participantes da natureza divina, filhos de Deus, adotivos, mas verdadeiros, herdeiros do céu, co-herdeiros de Cristo, não podemos desprezar tão grandes dons. Temos que agradecer e temos que viver de acordo com eles. Se eu sou filho de Deus, não sou filho do príncipe deste mundo. Se eu sou herdeiro do céu, minha herança está lá em cima, não está nas coisas que este mundo oferece. Se eu adoro este menino, que é Deus feito homem, eu tenho que ver a presença dele em cada criança, nascida ou por nascer. Porque o que nós fizermos ao menor desses pequeninos é o próprio Jesus que estamos fazendo. Maria Santíssima foi aquela por quem esse menino veio até nós. E São José foi o protetor do menino e sua mãe. Protetor e o sustentáculo de ambos. O chefe da Sagrada Família. Vamos pedir a Maria Santíssima e a São José que nos façam compreender e praticar todas essas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.